A visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil traz à tona um tema crucial e delicado: a liberdade de expressão. Em um país onde os limites entre o discurso democrático e o discurso de ódio estão em constante debate, a atuação do Supremo Tribunal Federal se torna um ponto central de polarização. De um lado, defensores do STF argumentam que suas decisões são necessárias para proteger a democracia contra ameaças, enquanto críticos apontam para um possível excesso de poder judiciário. A CIDH, ao investigar essas questões, pode revelar se as medidas adotadas são realmente proporcionais ou se configuram uma censura disfarçada. As consequências dessa visita podem ser profundas, desde sanções internacionais até mudanças nas práticas do STF. Em um cenário político já tenso, o resultado desse diálogo pode acirrar ainda mais as divisões entre governo e oposição, refletindo a complexidade da luta pela liberdade de expressão no Brasil. Setores conservadores e da oposição política criticam o que chamam de ativismo judicial do STF, denunciando supostos excessos e violações de direitos fundamentais. Deputados como Nicolas Ferreira, PL, MG, e outros membros do Partido Liberal, PL, defendem a anistia dos condenados do 8 de janeiro e acusam o STF de aplicar penas desproporcionais. Juristas divididos. Alguns juristas, como Ives Gandra e Ofir Cavalcante, apontam que as penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro são mais severas do que as de crimes graves como homicídio, sugerindo que o STF adotou uma postura punitiva excepcional. Outros juristas, por sua vez, sustentam que tais condenações são fundamentais para coibir novos atentados contra a democracia. Implicações para o Brasil. A visita da CIDH e o intenso debate sobre liberdade de expressão no Brasil têm repercussões significativas. Risco de sanções internacionais. Se a CIDH concluir que há violações de direitos humanos, o Brasil pode sofrer pressões diplomáticas e recomendações para revisar suas políticas sobre controle de discursos e punições. Precedente para novas decisões do STF, dependendo da repercussão do caso, o Supremo pode reforçar ou flexibilizar suas decisões futuras sobre bloqueio de conteúdos e restrições a discursos considerados antidemocráticos. Impacto no cenário político. A polarização entre governo e oposição pode se intensificar, especialmente em um Congresso onde há movimentos para aprovar a anistia de condenados do 8 de janeiro. Conclusão: o debate sobre liberdade de expressão no Brasil envolve um equilíbrio delicado entre proteger a democracia e evitar medidas que possam ser interpretadas como censura. A CIDH entra nesse cenário como um ator externo que pode contribuir para uma avaliação mais técnica e imparcial sobre as ações do STF. No entanto, qualquer conclusão gerará controvérsias, pois o tema reflete divisões profundas na sociedade e no meio político brasileiro. The visit of the Inter-American Commission on Human Rights to Brazil highlights a crucial issue.
and a delicate one, freedom of expression. In a country where the boundaries between democratic discourse and hate speech are in constant debate, the role of the Supreme Federal Court becomes a central point of polarization. On one hand, advocates of the STF argue that their decisions are essential to protect democracy from threats, while critics highlight a potential overreach of power. Judiciary. The CIDH, while investigating these matters, can determine if the measures implemented are truly proportional or if they represent disguised censorship. The consequences of this visit can be profound, ranging from international sanctions to changes in the practices of the Supreme Federal Court. In an already tense political scenario, the outcome of this dialogue may further intensify the divisions between the government and the opposition, reflecting the complexity of the fight for freedom of expression. In Brazil, conservative sectors and the political opposition criticize what they refer to as judicial activism from the Supreme Court, denouncing supposed excesses and violations of fundamental rights. Deputies such as Nicolas Ferreira, PL, Milligran, and other members of the Liberal Party advocate for amnesty for those convicted on January 8 and accuse the Supreme Court of applying disproportionate sentences. Legal experts are divided. Some legal experts, such as Ives Gandra and Ofi Cavalcanti, indicate that the penalties applied to those involved regarding the events of January 8 are harsher than those for serious crimes such as homicide, in which the Supreme Court took an exceptionally punitive stance. Meanwhile, other legal experts contend that such convictions are crucial to deter new assaults on democracy. Implications for Brazil. The visit of the IACHR and the intense debate on freedom of expression in Brazil has significant repercussions, including the risk of international sanctions. If the IACHR concludes that there are human rights violations, Brazil may face diplomatic pressure and recommendations to review its policies on controlling speech and punishments. Precedent for new decisions from the Supreme Court. Depending on the case's repercussions, the court may reinforce or make your future decisions about content blocking and speech restrictions more flexible. Considered undemocratic. In the current political scenario, polarization between the government and the opposition may intensify, especially in a Congress where there are movements to approve amnesty for those convicted on January 8. January. The debate on freedom of expression in Brazil involves a delicate balance between protecting democracy and avoiding measures that could be interpreted as censorship. The CIDH enters this scenario as an external actor that can contribute to a more technical and impartial assessment of the actions of the STF. However, any conclusion will generate controversies as the topic reflects deep divisions in society and in the Brazilian political landscape.